todos que estão nos ouvindo através desta palavra. Aprove a Deus nos dar a oportunidade para continuarmos o nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos. Nesta oportunidade, nós estaremos dando início aos ensinos práticos de Romanos, que vai do capítulo 12 e versículo 1 ao capítulo 15 e versículo de número 13. Eu quero ler 2 versículos para nós iniciarmos o nosso estudo. Romanos, capítulo de número 13 e o versículo de número 18 está escrito assim: porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aos homens. Ainda, o capítulo 15 e o versículo 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Nós encontramos aqui o profundo desejo do coração de Paulo para a igreja de todos os tempos e de todas as épocas. E ele nos disse: quem nisto serve a Cristo, ou quem desta maneira que está sendo ensinado serve a Cristo, acontece 2 coisas com esta pessoa. Em primeiro lugar, agradável é a Deus. E aqui nós encontramos algo maravilhoso. Pensa nisto. Deus olhar para você e dizer: Ele é agradável aos meus olhos. Eu gosto de olhar para Ele. Eu sinto prazer em olhar para este crente. Pense nesta maravilha para as nossas vidas. Em segundo lugar, o versículo nos diz que nós seremos aceitos aos homens. Então veja que praticar o que a palavra nos ensina leva a Deus se agradar de nós e nós sermos aceitos aos homens. O versículo 13 diz: o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Eu acredito, eu tenho esperança. Deus tem agraciado-me com esta graça de crer e esperar. Esperar e crer que a palavra de Deus, ela se fará viva dentro de nós. E nós praticaremos a palavra de Deus, porque este é o caminho para recebermos tudo que Deus tem preparado para nós, aqui nesta terra e na eternidade. O bom desejo do meu coração é que este Deus de esperança encha os nossos corações com a esperança pela fé, através da virtude do Espírito Santo. Nós estaremos então nesta oportunidade trazendo a maneira que os nossos estudos estarão acontecendo. Em primeiro lugar, é importante nós identificarmos a porção das Escrituras que trata dos ensinamentos práticos. Esta porção é do capítulo 12 e versículo 1 ao capítulo 15 e o versículo de número 13. É importantíssimo entendermos a diferença de um ensino doutrinário
e de um ensino prático. Até aqui nós estudamos as doutrinas ou os ensinos doutrinários, como a justificação, a santificação, o plano da salvação de Deus para com todos os homens, tendo Israel como o seu fundamento, a doutrina do pecado, a doutrina da depravação, foram temas que foi ensinado pelo apóstolo. Agora ele vai ensinar-nos o viver prático. É importante também observarmos que a prática, ela depende da doutrina. Ou seja, eu não pratico a palavra de Deus se eu não crer na doutrina de Deus. Quando eu pratico os ensinos práticos, a doutrina, ela cresce, ela desenvolve no meu coração. Logo, nós dependemos dos ensinos doutrinários e dos ensinos práticos. A verdadeira fé cristã, ela somente terá o seu desenvolvimento quando o ensino doutrinário e o ensino prático, eles estiverem unidos na minha vida. Porque um depende do outro e um fortalece o outro. Eu tenho certeza que Deus tem grandes bênçãos para realizar nas nossas vidas através destes estudos. É importante observarmos também que nesta porção das Escrituras, estes ensinos práticos de Paulo, eles abrangem todas as esferas da vida do homem. O desenvolvimento em todos os sentidos de nossas vidas estão ligados a estas verdades aqui. Por exemplo, a nossa vida espiritual, a nossa vida sentimental, a nossa vida social e a nossa vida pessoal são tratadas pelo apóstolo com detalhes nestes textos. E nós estaremos observando isto de uma forma clara. Ainda é interessante nós observarmos que todas as vezes que estudamos os ensinos práticos da palavra de Deus, algumas coisas nós precisamos ter em mente. Por exemplo, identificar a totalidade do conselho. Eu não posso pegar apenas uma parte do conselho. Eu preciso entender a totalidade da questão que está envolvendo aquele conselho prático. Isto é extremamente importante. Em segundo lugar, eu preciso procurar descobrir quais são as dificuldades e as bênçãos que estão por trás do praticar o conselho. Olha que coisa interessante. Eu preciso identificar quais são as dificuldades para praticar aquele conselho e quais são as bênçãos por praticar aquele conselho. E isso nós devemos buscar a partir dos exemplos da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vai nos aconselhar, mas vai mostrar a dificuldade. E também vai mostrar as bênçãos por praticar. Isso deve ser feito a partir da história da igreja e da humanidade. Porque quando nós olhamos para a vida da igreja, nós vamos identificar dificuldade de praticar alguns conselhos bíblicos. E também deve ser analisado a partir da nossa própria experiência. Porque existem conselhos que nós não praticamos e dependemos do Espírito Santo para pôr isto em prática. Então, essas três coisas são fundamentais no estudo dos conselhos práticos da palavra de Deus. Quais são eles? Identificar
a totalidade do conselho. Segundo, as dificuldades e as bênçãos que estão envolvidos na prática deste conselho. E depender do Espírito Santo para produzir em nós a capacidade da prática. Vale ressaltar aqui que as bênçãos que a palavra de Deus nos garantem é quando nós obedecemos. Se não obedecemos à palavra de Deus, Deus não tem compromisso com a minha e com a tua vida. O nosso alvo é procurar identificar o conselho, a dificuldade e as bênçãos e crer que o Espírito Santo é poderoso para nos fazer praticarmos as verdades bíblicas. Que coisa maravilhosa! Então, dentro desta questão, eu quero deixar aqui os assuntos que foram ensinados pelo apóstolo nesta porção das Escrituras. No capítulo 12, do versículo 1 e no versículo 2, nós encontramos 3 conselhos. Estes 3 conselhos, eles estão fundamentados na doutrina da santificação, que fora ensinado por Paulo no capítulo 6 de Romanos. Quais são esses conselhos? Em primeiro lugar, eu preciso apresentar o meu corpo a Deus em sacrifício. Em segundo lugar, eu não posso me conformar com este mundo. E o terceiro conselho, eu preciso transformar-me pela renovação do entendimento. E é muito claro que cada conselho desse tem as suas dificuldades e tem as suas bênçãos. E pela grande misericórdia do Senhor, nós estaremos aqui procurando identificar estas verdades para as nossas vidas. Ainda no capítulo 12, do versículo 3 ao versículo de número 8, o apóstolo ele tem pelo menos 3 palavras fundamentais neste texto, que é a sabedoria, a moderação e a fé. Perceba que Paulo disse que eu preciso transformar-me pela renovação do meu entendimento. Só que este entendimento é explicado no versículo 3, que ele precisa ser com moderação e ele precisa ser à medida da fé que Deus me deu. Então olha que coisa tremenda. Eu preciso entender, mas o meu entendimento tem que ser à medida da fé que Deus me deu e com moderação. Nós estaremos analisando esta questão e é de extrema importância para a minha e para a tua vida. No capítulo 12, do versículo 9 ao versículo 21, nós encontramos aqui uma série de conselhos. Aproximadamente 17 conselhos que abrange a totalidade da vida cristã. E descobrir cada conselho deste e analisar cada conselho deste constitui-se uma bênção inestimável para as nossas vidas. Nós estaremos aqui pela graça e pela misericórdia de Deus, compartilhando com vocês estes conselhos. E eu tenho certeza que Deus tem grandes bênçãos para as nossas vidas. Capítulo 13, do versículo 1 ao versículo de número 5, a grande questão é: precisamos estarmos sujeitos às autoridades superiores. Observem, a autoridade superior. Entendemos que todos nós temos a autoridade. Porém, existem pessoas que estão acima de nós em autoridade. E existem pessoas que estão abaixo de nós em autoridade. E isto, o apóstolo, nesta questão, ele vai equalizar. Eu preciso descobrir qual é a minha posição de autoridade e como viver em relação aos que estão acima de mim e como viver em relação aos que estão abaixo de mim. Por exemplo,
Se você é um líder de jovem na sua igreja, a sua liderança está aqui. Acima de você, você terá o seu pastor. Abaixo de você, você terá a sua equipe de jovens, que você está acima deles em autoridade. Então, entender isto é de extrema importância para as nossas vidas. E é claro que no texto bíblico não é só em relação à igreja, mas é em relação à totalidade do mundo em que vivemos hoje. Eu não tenho dúvida que Deus tem grandes bênçãos para as nossas vidas através dessas palavras. Ainda no versículo 6 e 7 do capítulo 13, a grande questão aqui é o pagamento de dívida. Nós precisamos entender que todos nós temos dívida e precisamos pagar. É claro, temos que identificar o tipo de dívida e a quem precisa ser paga. Mas é importante lembrar que temos uma dívida que jamais poderemos pagar com o nosso Deus, porque Ele nos mandou o seu Filho Jesus Cristo. Ele nos mandou o Espírito Santo. Ele deixou a nós a sua palavra, aleluia, para que pudéssemos termos acesso a Ele. E Paulo, ele deixou isso muito claro no seu ensino doutrinário, no capítulo 8 de Romanos, que jamais nós vamos pagar esta dívida, mas aqui a prática é pague. De que maneira nós devemos pagar ao nosso Deus esta dívida que temos com Ele? Eu não tenho dúvida que Deus tem grandes bênçãos para a minha e para a tua vida. Ainda no capítulo 13, do versículo 8 ao versículo 10, Paulo ele fala sobre o amor em duas coisas fundamentais. Ele vai nos dizer em que consiste o amor e a eficácia do amor. Olha que coisa tremenda. Em que consiste o amor e a eficácia do amor. Ou seja, o amor, ele só é amor quando eu pratico algumas coisas. E aqui Paulo, ele vai tratar desta questão de maneira muito profunda. E nós estaremos acompanhando, aprendendo e desfrutando aí das grandes bênçãos de Deus para as nossas vidas. Ainda do capítulo 13, do versículo 11 ao versículo 14, a grande questão aqui é a vigilância. Eu preciso vigiar e despertar-me, porque a vinda de Jesus está próxima. E o apóstolo vai descrever como vive o homem vigilante. Quais são as práticas que eu pratico, que prova que eu estou vigiando. Ele vai descrever a glutonaria. Eu não posso ser glutão, eu não posso ser beberrão, eu não posso estar em desonestidades. E aí o apóstolo vai descrever a nós aqui as características do homem vigilante. E nós precisamos entender, aceitar, buscar, crer que estas são as verdades que precisamos buscar no nosso viver diário. Capítulo 14, do versículo 1 ao capítulo 15 e o versículo de número 13. Eu acredito que aqui está o grande desafio de Paulo na questão da prática da palavra de Deus. O assunto tratado pelo apóstolo nesta parte é: na igreja de Deus existem crentes fortes e existem crentes fracos. O que define o forte? O que define o fraco? Como deve viver o forte em relação a Deus, em relação ao fraco e em relação ao mundo? Como deve viver o fraco em relação a Deus, em relação ao forte
e em relação ao mundo. E eu não tenho dúvida que este tema é de extrema importância para a minha e para a tua vida como igreja de Deus. E a missão do apóstolo é equalizar estes dois tipos de crente que estão dentro da mesma igreja, com essas características tão diferentes. E eu tenho certeza que Deus vai fazer uma obra muito grande no meu coração, como tem feito, e também no teu coração, ao entendermos estas grandes verdades ditas pelo apóstolo. Então, capítulo 14 de Romanos, do versículo 1 ao capítulo 15 e o versículo de número 13, nós vamos aqui aprender como Paulo ele tratou esta questão do forte e do fraco. Como unir estes dois tipos de crente totalmente diferentes em um único objetivo, que é Cristo. Eu conto com a sua participação. Acompanhe os nossos vídeos, divulgue para as pessoas que fazem parte do seu convívio. Se você está entendendo a palavra, divulgue isto. Eu digo mais além, leia a palavra, estude conosco, analise cada questão e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida. E não se esqueça de orar pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida do ministério que Deus me deu, para que nós possamos continuarmos com estes estudos, porque grande é a luta espiritual, mas o Senhor tem nos dado vitória em tudo. E eu dependo das vossas orações para continuar procurando viver a palavra de Deus. Continuar procurando ensinar a palavra de Deus, porque este é o caminho que Deus nos deu. Eu quero orar com você. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, quero te agradecer pela oportunidade de transmitir a tua palavra e por entender que eu preciso praticar a palavra. Porém, o Senhor nos deu todas as condições para que isto aconteça. Nós temos Jesus Cristo, nós temos o Espírito Santo e nós temos a palavra. São privilégios para mim e para todos que nos ouvem. Ensina-nos a nós usarmos estes privilégios, a palavra, o Espírito e Jesus Cristo. E assim praticarmos a palavra e desfrutarmos de todas as bênçãos que o Senhor tem para nós, aqui na terra e na eternidade. Este é o pedido que faço à minha vida e a todos que me ouvem através desta palavra. Obrigado, Jesus. Amém e amém. Deus abençoe as nossas vidas. No nosso próximo encontro, o nosso estudo será Romanos 12, 1 e 2. Eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas nas nossas vidas. Amém e amém.